Coisas estranhas estão acontecendo pelo mundo e foram registradas em vídeos que intrigam e assustam muita gente. Número 1. A invasão dos gafanhotos na Ucrânia. No fim de julho de 2025, o sul da Ucrânia, em províncias como Zaporizhia, foi palco de uma cena assustadora. Enormes enxames de gafanhotos tomaram os céus, tão densos que pareciam nuvens escuras em movimento constante. Em poucos minutos, plantações inteiras foram devastadas, restando apenas o solo nu. Os insetos avançaram até as cidades, cobrindo ruas, carros e prédios, como um cobertor vivo de asas em frenesi. Desesperados, agricultores correram para salvar o que ainda sobrava, mas o tamanho da praga tornava impossível contê-la. Ainda hoje, os fazendeiros travam uma luta contra o tempo para evitar que a situação destrua de vez suas colheitas. Número 2. O enigma dos bichos da seda na China. Em 21 de agosto de 2025, moradores da China ficaram intrigados ao encontrar milhões de bichos da seda espalhados pelo meio de uma floresta. O que deixou todos mais perturbados não foi apenas a quantidade absurda, mas o fato de estarem soltos na natureza. Isso porque os bichos da seda são criados em fazendas de países do Sudeste Asiático, como a própria China, exclusivamente para a produção de seda, e não aparecem em ambiente selvagem, muito menos em enxames tão massivos. O morador que registrou o acontecimento enviou o vídeo para a Associação de Conservação da Vida Selvagem da China, mas até agora nenhuma explicação foi encontrada para esse episódio fora do comum. Número 3. A instabilidade da bacia de Yellowstone. No dia 31 de maio de 2025, um turista registrou uma explosão hidrotermal que aconteceu na piscina Black Diamond, localizada na Biscuit Basin, dentro do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. A erupção lançou água e detritos a dezenas de metros de altura. O mais inquietante é que exatamente um ano antes, em 23 de julho, uma explosão ainda maior no mesmo local havia destruído parte de uma passarela de madeira, exigindo melhorias de segurança na área. Esses eventos ocorrem quando água subterrânea fica presa, aquece até virar vapor e libera energia de forma repentina. Embora a erupção mais recente tenha sido menor, o fato de acontecer novamente no mesmo ponto deixou muitos especialistas em dúvida. Será que a Biscuit Basin está mais instável do que se pensava? Número 4. Céu apocalíptico em Los Angeles. Em Los Angeles, Califórnia, moradores ficaram chocados ao presenciar um pôr do sol surreal. O sol parecia em chamas, tingindo toda a atmosfera de um vermelho profundo. O céu, os prédios, as ruas, tudo ficou coberto por um tom escarlate, dando a sensação de que a cidade havia sido transportada para um cenário apocalíptico. Pessoas afirmaram nunca ter visto nada parecido, e por isso o vídeo rapidamente se espalhou pela internet. Apesar da aparência assustadora, especialistas explicaram que o fenômeno pode ter sido causado pela alta concentração de fumaça no ar após grandes incêndios florestais na região. Mesmo com uma explicação possível, o episódio deixou a impressão de um presságio sombrio. Número 5. A invasão de crustáceos em Ha Long Bay. No Vietnã, mais precisamente em Ha Long Bay, em 27 de junho de 2025, milhares, se não milhões, de pequenos crustáceos conhecidos como baratas marinhas apareceram em uma área próxima ao porto. O chão parecia se mover, criando a ilusão de um tapete vivo. O vídeo mostra como a quantidade era tão absurda que a região ficou escura, tomada pelos animais. Após a tempestade que havia atingido a baía, o mesmo morador voltou ao local e filmou os crustáceos se enterrando na areia. O mais estranho é que eles vivem normalmente em rochedos e raramente se aproximam do porto, muito menos em tamanha quantidade, o que transformou o episódio em um verdadeiro mistério. Número 6. O vulcão de lama em Taiwan. No sul de Taiwan, em 26 de junho de 2025, moradores foram acordados de madrugada por mais uma erupção do famoso vulcão de lama Wandan. Por volta das 5 horas da manhã, o solo se abriu em plena plantação próxima ao templo Huangyuan, expelindo lama borbulhante e gás metano. O fenômeno durou cerca de 11 horas seguidas, criando 4 aberturas diferentes que despejavam lama em valas próximas. O chefe da vila precisou acionar máquinas para limpar o fluxo e evitar prejuízos maiores. Essa não foi a primeira vez. Em apenas 3 anos, o domo de lama entrou em atividade 10 vezes, sendo a última em julho de 2024. A população local já se acostumou tanto com o fenômeno que alguns até acendem o metano que sai das fendas,
transformando a cena em um espetáculo ainda mais estranho. Número 7. Erupção inesperada na Colômbia. Na pacata cidade de San José de Mulatos, em Nechí, Colômbia, um evento assustador aconteceu em 11 de novembro de 2024. Um geyser considerado inativo explodiu de repente, liberando lama com tanta força que chegou a expelir mais de 1.000 toneladas por segundo. Em pouco tempo, o material cobriu cerca de 10 hectares de terra. Famílias inteiras precisaram evacuar suas casas e foram levadas para abrigos improvisados em escolas, enquanto ajuda humanitária era enviada às pressas. O mais surpreendente é que os moradores nunca haviam visto nada parecido, já que aquele geyser era considerado morto. Até hoje não se sabe o que desencadeou a reação, mas a cena de um vulcão de lama surgindo do nada deixou a cidade em alerta. Número 8. A nevasca dividida em duas. Um vídeo intrigante mostra um fenômeno meteorológico que parece impossível. A neve cai intensamente de um lado de uma ponte, enquanto o outro lado permanece completamente limpo, sem um único floco no ar. A divisão é tão perfeita que parece um defeito de computação gráfica, como se o clima tivesse sido cortado ao meio por uma linha invisível. A cena despertou debates acalorados, já que não havia barreiras físicas que justificassem tamanha diferença de clima em apenas alguns metros de distância. Número 9. O impacto misterioso em Iowa. Nos Estados Unidos, em uma fazenda no estado de Iowa, câmeras de segurança registraram um evento misterioso às 1h33 da madrugada. De repente, algo invisível parece cair sobre a plantação, provocando um impacto circular gigantesco. A onda de choque destruiu imediatamente parte da colheita ao redor, mas nenhum objeto foi encontrado no local. O dono da fazenda, Stuart Turner, afirmou jamais ter visto algo semelhante. E as imagens levantaram teorias de que aquilo poderia ser um círculo em plantações, se formando em tempo real. O que torna tudo mais estranho é que não havia qualquer sinal de queda visível do céu. Número 10. O redemoinho de pólen na China. Na China, moradores ficaram aterrorizados ao verem redemoinhos gigantes rodopiando sobre as árvores, como se fossem tornados apocalípticos. Filmados de vários ângulos, os turbilhões pareciam anunciar o fim do mundo. Só depois veio a explicação. Não eram ventos destruidores, mas sim pólen subindo em massas densas, algo jamais registrado com essa formação. Mesmo especialistas ficaram sem respostas para justificar por que o pólen tomou uma forma tão assustadora e incomum. Número 11. O pelicano que desaparece na Flórida. Em Destin, na Flórida, um vídeo deixou internautas intrigados. À primeira vista, parecia apenas um pelicano tranquilo à beira da água, mas olhando com atenção, partes do corpo da ave não estavam normais. Suas penas pareciam se dissolver no ar, como se fosse possível ver através dela. Quanto mais se observava, mais estranho parecia, como se o animal tivesse bugado na realidade. Muitos compararam a cena a uma falha gráfica em videogames, mas nenhuma explicação concreta foi dada. O mistério permaneceu. Seria apenas um truque de câmera ou algo muito além da nossa compreensão. Número 12. O tornado de mosquitos. Em uma região não identificada, moradores viveram um verdadeiro pesadelo ao testemunhar um funil gigantesco girando no céu. O que parecia ser um tornado de vento, na verdade, era formado por milhões de mosquitos. A nuvem era tão densa que bloqueava parte da visão e subia aos céus como se fosse fumaça em espiral. As pessoas, assustadas, apelidaram o fenômeno de tornado de mosquitos e o compararam ao fim do mundo. Era algo que quase ninguém jamais tinha visto na vida. Número 13. O enxame retorcido na Rússia. Na península de Kamchatka, na Rússia, moradores filmaram uma cena que parecia saída de um filme apocalíptico. Colunas espirais gigantes de mosquitos subiam aos céus, tão densas que escureciam a luz do sol. O vento arrastava os enxames como se fossem tornados vivos, que varriam a costa de forma assustadora. Para os habitantes, não era apenas um espetáculo estranho. Era quase impossível andar pela rua sem ser engolido pelas nuvens de insetos. O fenômeno durou 2 dias inteiros e, antes de desaparecer, ainda foi registrado durante um pôr do sol. Especialistas explicaram que aquilo estava ligado à época de acasalamento dos mosquitos. Mas para quem estava sob aquele céu tomado por redemoinhos de insetos, parecia mais uma cena do fim do mundo do que uma explicação científica. Número 14. O cubo misterioso em Praga. Um vídeo gravado em Praga chamou a atenção do mundo inteiro. No céu, pairava um gigantesco cubo branco lentamente girando, refletindo a luz do sol em seus lados.
O objeto ficou visível por quase 5 minutos imóvel no ar, sem emitir qualquer som. De repente desapareceu sem deixar vestígios. Diversos moradores filmaram a cena de ângulos diferentes, reforçando que não era apenas uma ilusão. Alguns acreditaram que se tratava de um drone avançado ou projeto militar secreto, mas outros argumentaram que não existe tecnologia conhecida capaz de se mover dessa forma. Para muitos, aquele cubo poderia ser a prova de algo não pertencente a este mundo. Número 15. O glitch climático em uma casa. Um vídeo gravado dentro de uma casa deixou todos sem entender nada. Na frente da residência era pleno verão, céu azul, sol forte e clima quente. Mas ao passar para o quintal, a câmera mostrou uma paisagem completamente diferente. Estava nevando intensamente. Era como se duas estações diferentes existissem ao mesmo tempo, separadas apenas pelas paredes de uma casa. O contraste foi tão surreal que muitos ficaram entre o fascínio e a descrença. Era como se a residência estivesse localizada exatamente na fronteira de dois mundos diferentes. Número 16. O gato paralisado. Em uma rua tranquila, um gato foi filmado em uma posição que desafiava a lógica. Ele estava parado bem no meio do asfalto, completamente imóvel. Olhos fixos em um ponto, corpo rígido, sem piscar e sem reagir ao movimento ao redor. Pessoas passaram perto dele, mas o animal permaneceu como se o tempo tivesse congelado apenas para ele. Quanto mais tempo ficava parado, mais desconfortável se tornava assistir à cena. O mistério aumentava. Estaria o gato doente, hipnotizado ou simplesmente preso em algum tipo de falha estranha da realidade? Número 17. Realidades diferentes no Canadá. Em Ottawa, no Canadá, um grupo de amigos dentro de um chalé testemunhou algo inacreditável. A câmera apontada para um espelho mostrava uma nevasca intensa do lado de fora, com neve caindo pesadamente. No entanto, ao virar a câmera diretamente para a janela, o cenário estava completamente limpo, sem um único floco no ar. Todos ficaram boquiabertos, pois a imagem refletida mostrava neve, mas a visão real não. Até mesmo quando uma pessoa se aproximou da janela, sua imagem refletida no espelho ainda mostrava neve ao redor. A hipótese de que seria apenas o ângulo não fazia sentido e o vídeo deixou todos ainda mais intrigados. Número 18. O mistério do anel duplicado. Uma mulher chamada Laura Rawlings compartilhou um vídeo no TikTok relatando algo inexplicável. Enquanto fazia uma limpeza profunda em seu banheiro, encontrou um anel idêntico ao que já estava usando no dedo. Laura vive sozinha, não tem parceiro e nunca comprou uma cópia da joia. O mais estranho é que o anel encontrado estava um pouco sujo, sugerindo que estava ali há algum tempo. Usuários da internet ficaram divididos. Alguns afirmaram que poderia ser apenas uma réplica deixada por alguém, mas isso não fazia sentido, já que ela não divide a casa com ninguém. O vídeo viralizou e até hoje ninguém conseguiu dar uma resposta satisfatória para o mistério. Número 19. O luar inquietante de Chicago. Em Chicago, uma cena incomum no céu noturno deixou moradores em choque. A lua parecia instável, mudando de posição de forma estranha, como se o céu estivesse falhando como uma tela de computador quebrada. Testemunhas descreveram como se a realidade tivesse dado uma pausa, ou gaguejado. Não havia nuvens ou aviões que pudessem interferir na visão. O episódio levantou várias hipóteses. Alguns acreditaram que era um problema na câmera, outros falaram em um efeito atmosférico raro. Mas muita gente pensou em algo ainda mais inquietante. Um rasgo no tecido da realidade. Número 20. A folha que desafia a gravidade. Em um local não revelado, pessoas testemunharam algo aparentemente impossível. Uma folha flutuava parada no ar, sem estar presa a nada. Uma mulher curiosa estendeu a mão, pegou a folha e a soltou. Mas ela permaneceu suspensa, como se a gravidade tivesse deixado de funcionar. Não havia fios, cordas ou qualquer truque aparente. O vídeo gerou intensos debates online. Seria apenas uma ilusão óptica ou a prova de que a realidade às vezes pode apresentar falhas? Número 21. A sincronia assustadora dos estudantes. Durante uma apresentação escolar, um grupo de estudantes realizou uma coreografia tão perfeitamente sincronizada que deixou o público inquieto. Cada passo, cada gesto e cada movimento aconteciam no exato mesmo instante, como se fossem controlados por um único comando invisível. Ao rever a gravação, ficou ainda mais estranho. Os movimentos pareciam copiados e colados,
como se a realidade tivesse dado um QTRLC e C3V. O que deveria ser apenas uma apresentação impressionante acabou transmitindo a sensação de algo irreal, como se o show tivesse revelado uma falha momentânea na própria realidade. Número 22. A criatura aérea de Minsk. Em Minsk, na Bielorrússia, moradores olharam para o céu e viram algo que parecia ter saído direto de um pesadelo. Flutuando em pleno ar, uma forma escura lembrava um imenso polvo ou lula gigante, movendo-se com uma fluidez assustadora, como se estivesse nadando no céu. O silêncio do objeto e seus movimentos suaves deixaram os espectadores sem palavras. Ninguém conseguiu explicar se era um balão, um drone modificado ou algum fenômeno atmosférico raro. Para quem estava lá, parecia mesmo um ser marinho escapando das profundezas para vagar pelos céus. Número 23. A cascata de areia na Arábia Saudita. O que parecia ser uma cachoeira mágica foi, na verdade, algo ainda mais enigmático, uma queda de areia. O fenômeno foi registrado em 2021, em um cânion da Arábia Saudita. A cena mostrava areia misturada com água escorrendo pelas encostas, criando a ilusão de uma cachoeira de areia dourada. Com o tempo, a ação da água havia escavado o terreno, e quando o rio reencontrou seu caminho, passou a carregar toneladas de areia junto com o fluxo. O resultado foi um espetáculo raro da natureza que impressionou milhões de pessoas ao redor do mundo. Número 24. O Poço dos Demônios. Em uma região desértica não identificada, um homem encontrou um antigo poço coberto por uma tampa de metal. Curioso, ele decidiu remover a cobertura e foi surpreendido por sons aterrorizantes que pareciam vir das profundezas. Eram gritos estranhos, quase humanos, mas carregados de um tom perturbador. O mistério aumentou quando, próximo ao rio Eufrates, outro vídeo registrou barulhos semelhantes vindos de outro poço. As teorias se multiplicaram. Alguns acreditavam ser fenômenos naturais, outros afirmavam que eram gritos de demônios aprisionados. Houve até quem visse nisso sinais do fim dos tempos. Independentemente da explicação, os áudios eram assustadores o suficiente para deixar qualquer um arrepiado. Número 25. O cabelo em pé no deserto de Kumag. Um grupo de turistas que explorava o deserto de Kumag viveu uma experiência tão bizarra quanto fascinante. Ao chegar ao topo de uma elevação, seus cabelos começaram a se levantar espontaneamente, como se estivessem carregados por eletricidade estática. Além disso, um som estranho, semelhante a um estalo elétrico, foi ouvido por todos. Muitos se apavoraram, já que não havia equipamentos elétricos por perto que pudessem justificar o fenômeno. Posteriormente, especialistas sugeriram que a causa poderia ter sido uma grande carga elétrica acumulada em nuvens sobre a região. Para os turistas, no entanto, a cena parecia mágica, como se estivessem em meio a uma força invisível e mística. Número 26. O padrão misterioso no deserto do Oregon. Em 1990, um enorme padrão geométrico surgiu no leito seco de um lago no deserto do Oregon, nos Estados Unidos. O desenho era perfeitamente simétrico e gigantesco, intrincado demais para ser obra de uma pessoa comum. O que deixou o mistério ainda mais intrigante foi a ausência de marcas no terreno. Não havia pegadas, trilhas de veículos ou qualquer sinal de como a figura foi feita. Teóricos da conspiração alegaram que se tratava de uma mensagem deixada por extraterrestres. Até mesmo autoridades militares que investigaram o caso afirmaram não ter explicações. Décadas depois, o padrão continua sem respostas, alimentando especulações sobre sua origem. Número 27. Sardinhas em desespero na praia. Um vídeo mostra milhares de sardinhas nadando em direção à praia em completo desespero, algumas chegando até a se jogar na areia. Para os especialistas, esse tipo de comportamento é sempre um alerta. Cardumes se movem dessa forma apenas quando fogem de predadores. E no caso das sardinhas, isso significa uma ameaça muito maior, geralmente tubarões. Quem estava na água precisou sair às pressas, já que a aproximação de predadores perigosos podia representar sério risco. Um espetáculo impressionante, mas também um lembrete de como a natureza segue suas próprias regras. Número 28. O cervo carnívoro. Na gravação de um morador, um cervo foi flagrado fazendo algo que ninguém esperava, devorando uma cobra. A cena desafiou totalmente o que sabemos sobre esses animais, já que cervos são herbívoros. O vídeo mostra claramente o animal mordendo e engolindo a serpente, deixando todos perplexos.
Ninguém sabe ao certo se o cervo caçou a cobra ou se apenas a encontrou morta, mas de qualquer forma a imagem choca. É desconfortável assistir a um animal associado à tranquilidade e às florestas pacíficas se comportando como um predador voraz. Número 29. O verme do cavalo dentro da aranha. Um vídeo de arrepiar mostrou uma cena digna de ficção científica. Após ser atingida por inseticida, uma aranha começou a se contorcer. E de dentro dela surgiu uma criatura longa e fina, parecendo uma minhoca viva. Trata-se do verme cabeludo, ou verme do cavalo, um parasita que se desenvolve dentro de insetos como aranhas e grilos. O parasita entra no corpo quando o hospedeiro ingere ovos infectados e cresce alimentando-se por dentro até o momento em que finalmente emerge. A cena deixou internautas horrorizados, pois parecia a saída de um filme de terror. E pior, pode acontecer com insetos comuns que temos em casa. Número 30. A invasão de sapos em banheiros australianos. Na Austrália, uma mulher chamada Kimberly filmou algo ao mesmo tempo nojento e fascinante. Dezenas de pererecas estavam escondidas dentro de um vaso sanitário. Durante o inverno, esses animais buscam abrigo em locais úmidos e protegidos, e, surpreendentemente, banheiros acabam sendo um esconderijo perfeito. A cena chamou ainda mais atenção porque outra pessoa tentou exterminar os anfíbios com água sanitária, mas Kimberly decidiu salvá-los. Ela recolheu 37 sapos e os levou para um local seguro, de onde, pouco depois, retornaram à natureza. A situação pode causar arrepios, mas para os sapos foi apenas uma estratégia de sobrevivência. Número 31. O banheiro infestado de lagartos. Um vídeo assustador mostrou um banheiro tomado por lagartos. As paredes, o chão e até o teto estavam cobertos por esses répteis, criando uma cena que parecia saída de um pesadelo. A situação ficou ainda mais estranha quando o forro do teto cedeu, liberando ainda mais animais no ambiente. Nos comentários, algumas pessoas sugeriram que o dono da casa poderia criar lagartos, enquanto outros disseram que eles buscavam abrigo por causa do frio. Mas isso não explicava como tantos deles apareceram juntos no mesmo lugar. O resultado foi um dos registros mais perturbadores de infestação animal já vistos. Número 32. As figuras divinas no céu da Índia. Na Índia, relâmpagos revelaram algo que deixou fiéis em êxtase. Durante uma tempestade, um clarão iluminou o céu, formando uma imagem que lembrava a figura de Shiva em posição de meditação. A cena foi interpretada por muitos como uma aparição divina. Em outra ocasião, nuvens formaram silhuetas que se pareciam com a estátua de Krishna, reforçando a crença de que os deuses estavam se manifestando nos céus. Enquanto devotos viram nisso um sinal espiritual, céticos acreditaram que eram apenas coincidências atmosféricas. De qualquer forma, as imagens se espalharam rapidamente e dividiram opiniões entre fé e ciência. Número 33. A nuvem cortada em Amsterdã ou Praga. Em um local não identificado, mas apontado como Amsterdã ou Praga, moradores registraram uma nuvem de formato incomum. No centro dela havia uma divisão perfeita, como se tivesse sido cortada ao meio por uma lâmina invisível. De um lado, formações em espiral. Do outro, um vazio quase total. Além disso, uma sombra estranha era projetada devido ao formato. Embora a visão tenha parecido assustadora e sobrenatural, alguns especialistas disseram que poderia ser apenas um efeito de luz e sombra causado pelo ângulo do Sol. Ainda assim, para quem presenciou, parecia uma prova de que o céu tinha quebrado. Número 34. A garota congelada no restaurante. Durante uma noite de diversão, um grupo de amigos filmava seus momentos em um restaurante quando algo bizarro aconteceu. Uma das garotas começou a rir, mas de repente congelou completamente. Seu corpo travou, os olhos ficaram fixos e a boca permaneceu aberta como se alguém tivesse pausado um vídeo. Por alguns segundos ela ficou imóvel até que voltou ao normal, retomando a conversa como se nada tivesse acontecido. O episódio deixou todos chocados, e a gravação foi compartilhada como um exemplo assustador de uma possível falha na realidade. Número 35. A fotógrafa em loop. Um passageiro de ônibus percebeu uma cena incomum enquanto observava a rua. Atrás de um carro estacionado, uma mulher segurava uma câmera e tirava fotos. O estranho é que ela repetia exatamente o mesmo gesto, na mesma posição, inúmeras vezes, como se estivesse presa em um loop temporal. Enquanto pessoas e veículos se moviam normalmente ao redor, ela parecia congelada no tempo, sempre repetindo o mesmo movimento. O vídeo rapidamente se espalhou,
levantando teorias sobre falhas de gravação na realidade e até hipóteses sobrenaturais. Número 36. O espelho invisível no ônibus. Em um ônibus, uma jovem tirou da bolsa um batom e começou a se maquiar. À primeira vista, nada parecia estranho. Mas, ao olhar com mais atenção, era possível perceber que ela não tinha nenhum espelho na mão, nem à sua frente. Mesmo assim, seus movimentos eram precisos, como se estivesse acompanhando cada detalhe em um reflexo invisível. Para piorar, a cena parecia se repetir de maneira idêntica, como se estivesse presa em um padrão. Os outros passageiros ficaram perplexos, e o vídeo foi apontado como mais um exemplo de glitch na realidade. Número 37. O Rio Vermelho em Lima, Peru. No dia 4 de fevereiro de 2025, moradores de Lima se assustaram ao ver o rio Rímac, um dos mais importantes do Peru, transformar-se em um fluxo vermelho intenso. Do alto, parecia que o rio havia sido tingido de sangue, cortando a cidade com uma mancha carmesim. Multidões se reuniram nas pontes para observar a cena, interpretando-a como mau presságio ou até como sinal de desgraça. Especialistas ambientais como Maria Angélica Vilizante explicaram que o fenômeno provavelmente foi causado pelo despejo de poluentes das minas locais. A região possui mais de 30 minas e centenas de tubos de drenagem que alimentam o rio, o que fortaleceu a hipótese de contaminação industrial. Porém, apesar da aparência chocante, as autoridades insistiram que a água era própria para consumo, algo que deixou a população ainda mais desconfiada depois de ver o rio inteiro tingido de vermelho. Esses registros mostram como o nosso planeta continua cheio de acontecimentos estranhos, que desafiam a lógica e deixam todos se perguntando se estamos diante de simples fenômenos naturais ou de algo muito além da nossa compreensão. De rios que mudam de cor a animais que se comportam de forma inacreditável, a verdade é que cada novo vídeo parece um lembrete de que a realidade pode ser muito mais complexa do que imaginamos. E você? Qual desses acontecimentos mais te deixou impressionado? Conta aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!